Bom dia a todos. Obrigado por sintonizarem aqui com a gente para assistir esta palestra nesse sábado. A gente sente falta de estar no centro, né? De poder estar junto, poder dividir presencialmente a mensagem que a gente traz hoje. Mas se observarmos nesta crise que estamos vivendo, a gente pode identificar alguns benefícios. O benefício que eu vejo nisso que nós estamos fazendo agora é que eu convido vocês para entrar na minha casa. E eu me sinto à vontade para entrar na casa de vocês. Então, embora a gente não esteja fisicamente juntos, mentalmente e espiritualmente estamos uns nas casas dos outros. E isso é muito bom. Me sugeriram falar sobre o significado da Páscoa. A Páscoa que na celebração dos tempos modernos acontece neste fim de semana. E eu queria então contar para vocês um pouquinho, convidar vocês para fazer uma viagem bastante leve ao redor do tema da Páscoa, que é Pesach em hebraico, e no inglês costuma-se usar como Passover. Vamos falar sobre a Páscoa, começando a dizer como é que é a definição que está no dicionário a respeito de Páscoa. Depois a gente vai e fala um pouquinho da origem histórica. A gente conta um pouco da Páscoa do Cristo, fala dos tempos que estamos vivendo, a Páscoa de 2020, e aí a gente conclui com alguns pensamentos para todos. No dicionário, então, quais são os significados que a gente encontrou para a Páscoa? Primeiro, conhecido como para todos, eu imagino, que é uma festa anual cristã em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Depois, um sentido religioso, é o Pesach, que é uma festividade judaica que celebra a fuga dos hebreus do Egito, mais propriamente a libertação do povo hebreu da escravidão que viveu no Egito, por algumas centenas de anos. E, na época pré-mosaica, antes de Moisés, era uma festa em celebração à chegada da primavera, do antigo povo hebreu. Então, uma festa que tinha um pouco de cunho religioso, mas que celebrava algo secular, que era a chegada da primavera. E qual que é a origem histórica? Então, vamos explorar um pouquinho essa origem. A origem histórica vem da celebração justamente da libertação do povo judeu da escravidão no Egito. O povo judeu foi escravo de faraós no Egito por algumas centenas de anos. O Pesach, que significa pular em hebraico, nos tempos antigos, significava que a festa tinha que ter um cordeiro. O cordeiro era este animal comprado no mercado, era um bichinho novo, era um bichinho que se tornava membro da família por 7 dias. Então ele brincava com as crianças, vivia no meio dos adultos, se alimentava da mesma comida e dormia na mesma casa, ficava muito próximo de todos ali. E que ao final do 7º dia, que justamente caía numa sexta-feira à tarde, era sacrificado pela família. A família se reunia e sacrificava o bichinho. Por que que eles faziam isso? Dizia a tradição, como a gente vê nessa imagem aqui, que os que pintassem a sua porta de casa com o sangue do cordeiro não seriam visitados pelo anjo da morte. O que era o anjo da morte? Era a visão da 10ª praga prometida a Moisés por Deus. Era aquela figura que tiraria a vida dos filhos mais velhos de todas as famílias. E então, para se proteger disto, eles usavam desta pintura com sangue, e daí vem o pular. O anjo da morte pulava as casas que tinham esta marca na porta. Então o Pesach, pular, era o significado do anjo da morte não sacrificar o seu filho mais velho na festa.
E daí também vem a origem de Passover, em inglês, que é passar por sobre. Continuando um pouco da origem histórica, a gente vê que era uma festa religiosa. O que quer dizer ser uma festa religiosa? Vamos olhar para isso? Festa religiosa pressupõe uma experiência íntima do indivíduo com Deus. Por quê? Religião vem do latim religare, que é religar com Deus, a religação do indivíduo com Deus. Por que religar? Deus nos criou. E quando a gente usa a religião, nós estamos religando com o nosso Criador. As experiências religiosas têm por característica serem transformadoras. A experiência religiosa toca profundamente e dificilmente a criatura sai de uma verdadeira experiência religiosa sem estar transformada de alguma forma, algum jeito. É uma experiência solitária. É uma experiência do indivíduo com o seu Criador. Não é do grupo, é do indivíduo. Então, uma experiência que ele vive e que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, é muito difícil para ele explicar. É muito intensa e solitária. E muito possivelmente essa experiência é dolorosa. Por que ela é dolorosa? Porque toda mudança, toda transformação é muito de ajustes, né? A gente tem que fazer ajustes grandes naquilo que está vivendo. E esses ajustes, mudar um hábito, por exemplo, você transformar a sua vida de uma realidade para outra, você fazer ajustes inclusive físicos, todas essas transformações pressupõem acomodação. E essa acomodação muitas vezes é dolorosa. A experiência religiosa transformadora possivelmente é dolorosa. Nela mesma, não no resultado. E como é que foi essa vivência de Pêssar, Páscoa, para Jesus? Então vamos falar um pouquinho da Páscoa do Cristo. A Páscoa do Cristo, a gente conhece Cristo como o Cordeiro de Deus, não é? E não é à toa. Cristo, então, viveu em comunhão com os apóstolos por um período bom, 3 anos. Ele morava com eles, fazia todas as refeições com eles, peregrinava junto, ia pregar com todos os apóstolos. E ele estabeleceu, ao final deste período, um laço familiar profundo, de muito amor. 3 anos é um período que para nós pode não ser tanta coisa assim, se a gente olhar na nossa perspectiva de vida, mas se você pensar na intensidade que foi a experiência do Cristo e no que significa esta alma, a gente pensa 3 anos vividos muito intensamente com Cristo são muito tocantes. Realmente podem ser muito transformadores. E a gente então pensa exatamente nisso. Aí, na Santa Ceia, que era o prenúncio, aí o jantar, no judaísmo você tem a figura de um jantar, que é o jantar do Seder. O Seder é o jantar onde os judeus se reúnem para tratar da experiência, reviver a experiência que foi o Pêssar, a libertação do Egito. Então, que a gente costuma chamar de Haggadah. Haggadah é o livrinho que conta essas histórias. E essas histórias, então, são revividas neste jantar. Aí, então, existe a crença, para muitas pessoas, de que a Santa Ceia foi um jantar de Seder. E que ele estava lá com os apóstolos, tendo origem judaica como tem todos eles, fazendo esta celebração. Então, na Santa Ceia, nesse jantar, Cristo conversa com os seus apóstolos e reforça para cada um deles o seu amor por cada um deles. E esse amor era, apesar de todos os defeitos, todos os erros que foram cometidos pelos apóstolos, porventura, na sua caminhada junto ao Cristo.
Então ele conversa tranquilamente, em muita paz com Judas, que ele sabia ia o trair, com Pedro, que ele sabia o ia negar 3 vezes. E, feito isso, Cristo anuncia: vou ser sacrificado. Ele reforça aquilo que já tinha dito para os apóstolos em diversas ocasiões, que seria preso, seria julgado e seria morto pelos inimigos do bem, pelas forças predominantes. E o que a gente pode então abstrair da via dolorosa e da crucificação, né, dos eventos na via dolorosa e da crucificação? A gente pode abstrair que Cristo deu um muito grande exemplo para todos nós. Ele disse em ações que o sofrimento deste mundo me eleva na vida futura. Ninguém em sã consciência poderia aceitar aquilo que Cristo passou se não tivesse fé na vida futura e no significado que essa vida futura tem, que é de sublimação da alma. E esta sublimação da alma acontece muitas vezes com o sofrimento no corpo, na vida, na encarnação. Ele também deu um exemplo de perdão. Ele perdoou a todos indistintamente. Os soldados que o prenderam, aqueles que na comunidade judaica quiseram traí-lo, quiseram entregá-lo, quiseram que ele fosse sacrificado, e a todos aqueles que tiveram papel nesta execução, inclusive os apóstolos, como Judas, que o traiu. Ele perdoa a todos indistintamente. Um belíssimo significado da sua crucificação e dos atos da Via Dolorosa. Perdão. E ele deu uma amostra de amor insuperável. Se a gente considerar que Cristo foi um instrumento de mensagem de Deus para que nós hoje tivéssemos uma direção, um norte de atitudes morais, corretas, pessoalmente, como tratar os outros. A gente tem um código crístico de moral. E tudo isso veio porque ele aceitou passar por este sofrimento, depois de todos os seus ensinamentos, e perenizou-os com essa atitude. Quem faz isso só pode fazer isso por amor. Se a gente olhar então para a Páscoa, qual o significado mais abrangente da celebração? Vamos olhar um pouco para isso? Então aqui do lado vocês vão encontrar 2 figuras. Uma figura é a estrela de Davi, ali Happy Passover, né, que é Pesach em inglês, e a gente tem ali alguns alimentos, né, ao redor. Isso tem um significado, porque a história da libertação do Egito, que é contada no Haggadah, ela é exemplificada na refeição do Seder por várias comidas. E essas comidas se relacionam aos eventos históricos, com amargor, com renovação, com frescor, com várias características desses alimentos. Então é tradicional que você use um prato chamado keará na refeição do Seder e você ocupe cada local deste prato com uma dessas comidas. Então esse é um símbolo judaico, tá? Que tem significados. Aqui nós temos o símbolo que costumeiramente se usa na cristandade, mas que é muito ligado ao catolicismo, onde você tem a cruz, que representa a crucificação e o sacrifício de Jesus, e temos então também a coroa de espinhos, que é exatamente análoga em significado à cruz. Mas quais são os significados que a gente aqui consegue apreender da Páscoa? Então a gente está vendo que Páscoa significa libertação, né? No Egito Antigo foi libertação da escravidão, da maldição do anjo da morte. Você fazia o sacrifício do cordeiro para que o anjo da morte não pudesse exercer a tradição e a maldição.
No caso do Cristo, foi libertação da matéria, foi libertação de atitudes erradas da comunidade, da humanidade naquele período. Visões erradas, falta de fé, falta de espiritualização. Então, a libertação do Cristo na Páscoa significou a libertação de tudo isso. A gente também usa a Páscoa para refletir como as perdas nos afetam. Você pode perceber que toda a história da Páscoa tem perdas envolvidas. Então é do Cordeiro que se tornou uma pessoa da família, é do Cristo que se tornou familiar dos apóstolos e da humanidade. Então, a Páscoa é também para refletir sobre como essas perdas nos afetam. E aí, como converter uma perda em um ganho maior. Isso é para refletir, gente. Como a gente pode ressignificar o nosso sofrimento. A gente sofre por algumas coisas. Qual é o significado disso numa visão mais macro? Não por aquele sofrimento, mas pelos resultados que terão em nossa vida de espírito. Então a Páscoa nos propõe essa reflexão e essa ressignificação. E aí, como é que a gente olha para tudo isso em 2020? Se a gente pensar que no tempo atual a Páscoa é celebrada de uma forma distorcida, né? Se tornou um feriado comercial com muito foco nos coelhinhos, nos ovinhos de chocolate. Mas se a gente então olhar para o que estamos vivendo hoje em 2020 e para o que temos entendido aqui nessa explanação do significado da Páscoa, como é que a gente faz para conseguir reunir então estas duas coisas? Vamos falar um pouquinho da Páscoa de 2020. Qual a situação atual do nosso planeta? Nosso planeta está em transição. Ele é um planeta que, como a gente sabe, e está claro na codificação, existem várias categorias de planeta, né? Os primitivos aos planetas mais desenvolvidos, onde estão os espíritos puros. Mas nós estamos numa escala ainda muito, como é que a gente pode dizer, que deixa a desejar. Existem os mundos primitivos e, na sequência, existem os planetas de provas e expiações. E onde é que nós estamos exatamente? Nós estamos no período de transição. A farta literatura espírita descrevendo este período de transição. Nós estamos saindo de provas e expiações para o planeta de regeneração. O planeta de provas e expiações tem como característica muito relevante o mal ainda se impondo sobre o bem. Em termos percentuais, se é que a gente pode falar disso, o mal predomina ainda. E o bem existe, mas não consegue ainda se impor como cultura da humanidade. O sofrimento, portanto, ainda é muito presente. E a felicidade que a gente tem é uma felicidade que tem momentos de felicidade. Mas é difícil nós gozarmos de uma felicidade mais intensa. A característica do planeta de provas e expiações é intercalarmos momentos de felicidade com momentos de dificuldades, de sofrimento. É a nossa característica de espíritos em evolução que traz essa característica para o planeta. Não é o planeta que é assim. Somos nós que o habitamos, que trazemos essa característica. Como nós estamos em transição, nós estamos fazendo uma mudança. Isso é importante. Quando a gente fala de mudança, transformação, nós falamos já ali atrás, nesta conversa que estamos tendo, que toda mudança é difícil, dolorosa, traz atritos, que a gente costuma chamar de dores do crescimento. Até as crianças, quando estão crescendo muito rapidamente, têm dores na perna, dores nas juntas, tem dores musculares. A gente chama isso de dores do crescimento justamente por causa disso. A transformação, quando ela é importante, e às vezes é rápida,
nunca é rápida absolutamente. Mas relativamente, quando você chega num momento importante da mudança, se considerarmos a história da Terra, por exemplo, esse período de transição é relativamente rápido. Então, grandes transformações num espaço de tempo que não é tão grande assim, provocam, sem dúvida, uma modificação estrutural, um ajuste, uma acomodação que traz sofrimento, traz atritos e traz dores. Por isso não é coincidência que a gente esteja vivendo eventos que são transformadores. Né? Nós temos observado ao redor do globo uma série de eventos que sejam desastres naturais, sejam pragas específicas de alguma certa região, sofrimentos muito ostensivos. A gente vê na África isso acontecendo muito, vê em alguns países da Ásia. E isto não é coincidência. Agora, vamos falar da pandemia que estamos vivendo. Né? Essa pandemia, ela certamente não é coincidência. Ela tem uma mensagem importante nesta transição. Veja que ela nos impõe recolhimento, desapego desta vida acelerada que vivemos, que é tóxica. Então, se a gente considerar que para se libertar de qualquer droga, nós temos um período de desintoxicação, nós estamos, neste instante, vivendo um período global de isolamento social, que é um período de abstinência, onde nós sentimos muita falta de ter abandonado esta vida tóxica, acelerada, concentrada na matéria, no fazer e não ser, no ter e não ser. Isso é um período difícil para muita gente. É um período de acomodação muito importante. Mas não existe nada mais propício do que termos esta obrigação de parar para poder trabalhar os nossos valores interiores, para a gente poder consolidar avanços que já fez e para poder repensar conceitos. E então, considerando tudo isso, o que será que o Cristo nos pede nessa Páscoa? Essa agora que estamos vivendo. A gente fala de 2020, mas na verdade é esta desses anos que agora se seguirão neste processo de transformação. Cristo pede a gente reflexão, meditação, oração. Mas ele pede principalmente ação. Essas coisas não são excludentes, tá? Quem acha que refletir, meditar e orar pressupõe que não há ação, está enganado. A ação verdadeiramente transformadora é a que acontece dentro da gente. Não é a que acontece fora. A que acontece fora é a externalidade. A nossa mudança é reforma íntima. Reforma íntima. E não existe nada mais propício que Deus nos permite nesse instante, se olharmos para o todo. Claro que o sofrimento é grande, é claro que a incerteza é grande, mas se olharmos para o todo, do que esta parada obrigatória para a gente ficar consigo mesmo, ajudar os outros da forma possível. Tem muitas formas de ajudar os outros sem a gente ter que se expor a riscos desnecessários. E é claro, existem os heróis da humanidade que estão agora, apesar deste isolamento, fazendo o seu papel, né? Os médicos, enfermeiros, pessoas da segurança, bombeiros e muitas outras categorias nobres que estão vivendo uma experiência diferente. A nossa aqui é essa. É um pouco desse isolamento, onde no caos Deus nos dá um presente, que é essa oportunidade de crescimento através da reflexão e da meditação e da ação. Transformação interna. Resolvi que vou mudar. E quem muda sou eu. Ele também nos pede que nós tenhamos fé. Porque quem crê na vida eterna, quem sabe que o reino de Cristo não é desse mundo, pode olhar para o todo e deixa do lado o medo do agora. Né?
A gente está falando que quem tem uma visão mais macro pode se libertar do micro, pode entender que a história do espírito é feita como um filme. E a nossa vida hoje encarnado é o episódio da série, não é o todo. Então, a gente consegue ver que, por mais difícil e sacrificado que seja o que estamos vivendo, transforma este espaço aqui fisicamente, e portanto as nossas perdas elas são limitadas a esta encarnação, mas os ganhos, prestem atenção nisso, os ganhos são permanentes. Os ganhos são no espírito, que é no filme. E claro, como a gente já falou, o que Cristo pede neste exercício todo é a busca da reforma íntima. A gente está, se vocês notarem, todas as Páscoas têm perdas, né? Tem a perda do Cordeiro, que era membro da família, tem a perda do Cristo, que era membro da família da humanidade, mas estas perdas são para ganhar benefício muito maior. E neste momento, a gente está vivendo exatamente isso. Por isso eu acho que a Páscoa aqui tem um significado muito especial. Nós estamos com medo, estamos perdendo a segurança, né? Perdendo a estabilidade. Nós estamos falando ainda do mundo físico, né? Estamos falando do dia a dia e dos nossos problemas emocionais associados a isso. A gente está perdendo pessoas amadas com os óbitos que estão acontecendo aqui e acolá. Estamos perdendo contato social, que para nós vale muito. Estamos perdendo provavelmente muito na vida profissional, mas nós estamos ganhando algo muito maior. Nós estamos escrevendo a nossa história na vida futura. É uma perda deste tamanho para um ganho deste tamanho. É uma perda nesta vida para um ganho na eternidade. Qual que é a nossa conclusão? Nós concluímos que o Cristo, de uma forma muito doce, ele nos sugere Páscoas individuais, né? O processo de perda e ganho dentro da gente. Como perder aquilo que não é importante para a gente para ganhar um benefício permanente. Vamos ressignificar todo o sofrimento que assola o mundo. Vamos ter fé no grande ganho que advirá das perdas que agora nós enfrentamos. E vamos descobrindo que só depende de nós mesmos, cada um de nós, enxergar e realizar esse ganho. A reforma íntima é algo intransferível, pessoal, do espírito. Ninguém pode fazer por você. E você não pode fazer a de ninguém. Então depende de você perseguir esta reforma íntima e enxergar o processo como um benefício que dependa desta reforma íntima. O processo de crescimento e transformação, dolorido, ele é belo e é da lei de Deus. Enfim, meus amigos, a gente pode dizer que o Cristo te deseja uma feliz Páscoa. Uma Páscoa cheia de reflexão, fé e amor. E, como todos nós aqui somos filhos de Deus, um chocolatinho que não vai fazer mal a ninguém. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Espero que vocês possam aproveitar esta Páscoa refletindo e aproveitando para fazer reforma íntima. Que Deus esteja com todos. Um bom sábado.